Pronto, gente, boa noite, beleza? Vamos lá. Vamos começar agora a nossa conversa sobre conceito do crime e vamos conversar também sobre fato típico, beleza? Conceito do crime e fato típico. Gente, primeiro, isso aqui é uma conversa de bate-papo de internet. Então aqui eu quero já antecipar para vocês que eu não vou me prender na evolução histórica do próprio direito penal, tá? Então não vou trabalhar com a evolução histórica, não vou trabalhar explicando como surgiu o conceito do crime. Não, aqui é uma revisão bem rápida para você só realmente compreender o que a gente precisa saber e lembrar sobre o conceito de crime. Então vamos lá. Para falar do conceito do crime, a gente tem que lembrar que o conceito de crime vai variar conforme a ótica. O conceito do crime vai variar conforme a ordem. O conceito do crime vai variar conforme a abordagem que é feita. Então vamos compreender o seguinte. O conceito sociológico, por exemplo, do crime. O conceito sociológico, o crime é um desvirtuamento, né? O fato que uma desvirtuação que tem na sociedade, uma pessoa que tem uma conduta desviada. Né? O conceito psicológico, né? O crime é um comportamento de alguém que tem um problema psicossocial, que tem alguma personalidade desvirtuada. Se nós formos trabalhar com o conceito legal de crime, agora pegando já para o rumo do direito, o conceito legal de crime vai ser o conceito de legal de crime é aquele que tem uma pena de prisão, que tem uma pena de reclusão, que tem uma pena de detenção ou multa, ou reclusão apenas, ou apenas detenção, ou reclusão ou multa, ou detenção ou multa. O conceito formal de crime é o seguinte: crime é aquilo que está na lei. Crime é aquilo que está na lei. É aquela conduta que se encaixa na forma da lei. Tá? Então, isso vai ser o crime. Gente, esses dois conceitos eles são importantes, mas eles são muito frágeis. Por quê? Porque isso enriquece um tratamento formal. É um comportamento legalista. A gente começa a compreender que o crime seria aquilo que está na lei pronto. Ou seja, o legislador ele fica sem obrigação. O legislador ele fica sem um fundamento para justificar perante a sociedade as condutas que são criminosas. Por quê? Porque para a gente crime vai ser aquilo que está na lei e acabou. Só que a função do direito penal não é proteger a lei. A função do direito penal não é estabelecer autoridade, não. A função do direito penal é fazer uma proteção de bens jurídicos. A função do direito penal é realizar a proteção de bens relevantes. Por isso, hoje, o conceito que supera o conceito formal, o conceito que supera o conceito legal, ele alcança hoje um conceito material, sendo crime o quê? Sendo crime aquela ofensa relevante, aquela ofensa grave a um bem jurídico relevante. Então, nós começamos a perceber que o crime saiu de uma postura formal, passou por uma conduta, por um conceito legal e chega a um conceito material. Gente, rapidinho, nós não podemos aceitar, nós não podemos dizer que um conceito é mais importante que o outro. Não, na verdade, nós precisamos de todos esses conceitos. Nós vamos precisar de todos os conceitos. Tanto o conceito relacionado, perceba só, ao conceito formal, tanto o conceito legal, mas também o conceito material. Nós vamos precisar de todos esses conceitos. Um conceito legal, um conceito formal e um conceito material. Ora, não dá para nós dizermos apenas que crime é aquilo que ofende a um bem jurídico relevante. Porque senão nós teríamos aqui um problema muito sério de segurança jurídica. As pessoas iam começar a criminalizar condutas que não estavam na lei. Então, embora o conceito legal seja um ponto de partida, ele precisa do conceito material. Mas o conceito material ele não dispensa o conceito legal e o conceito formal.
Tudo certo, gente? Então nós só precisamos compreender isso. Então nós já passamos aqui nesses minutinhos. Conceito legal. Crime é aquilo que tem punição. Ou de prisão, ou de reclusão com multa, detenção com multa, ou apenas reclusão, ou apenas detenção. Isso é o que nós vamos chamar de conceito legal. Conceito formal. Conceito formal é aquele crime, aquela conduta que se encaixa na lei, que está previsto na lei. Está na forma da lei, é crime. Mas nós vamos precisar de um conceito mais profundo, que é o conceito material. O conceito material ele vai dizer sobre uma ótica constitucional que essa é a função do direito penal, proteger bens jurídicos. Então, o conceito material é que crime é ofensa grave a um bem jurídico relevante. Ofender um bem jurídico relevante, nós estamos falando com crime. Por isso, hoje nós falamos, daqui a pouco vamos abordar até a questão da tipicidade material e etc. Beleza, gente? Então tá. Então nós já vencemos esses conceitos do crime. Só que tem um conceito que ele toma parte do estudante do direito. É o conceito analítico. Então, nós trabalhamos com um conceito formal, conceito material, passamos até por um conceito sociológico, psicológico, mas nós chegamos agora a um conceito analítico do crime. E o conceito analítico do crime, ele vai ser o quê? Ele vai perpetrar 3 questões. Ele vai falar com fato típico, ilícito e culpável. Eu não quero, como já disse várias vezes, eu não entro na polêmica se esse fato, nós somos da teoria tripartite, se nós somos da teoria bipartite, se nós viemos de Damásio, eu não entro nessa polêmica. Porque eu compreendo que nós precisamos ser simples. E para ser simples precisamos entender o seguinte, é que hoje prepondera entre nós que o dolo e a culpa está dentro do fato típico. Então, se você considera que o fato é típico, ilícito e culpável, tudo bem. Se você compreende que o fato é típico e ilícito, tudo bem. O importante é você compreender que o dolo e a culpa, eles estão fazendo parte lá da consciência dentro do fato típico, tá bom? Então, a parte da doutrina que sustenta a bipartite e que a culpabilidade seria apenas uma dosimetria da pena, um juízo de reprovação para um pressuposto de pena. E a teoria tripartite não diz que ele é um elemento. Então essa é a grande polêmica que existe. Mas hoje nós ficamos onde a grande maioria da doutrina fica, que o dolo e a culpa saíram da culpabilidade e pela teoria finalista foram para dentro da conduta. Tá bom? Então é só para nós compreendermos essa questão. Gente, o que mais que nós temos que falar? O que mais que nós temos que compreender? Dentro desse entendimento, superados os conceitos do que é conceito legal, formal, material, nós chegamos no conceito analítico do crime. E agora eu só vou falar sobre fato típico. Eu só quero adiantar que eu só vou falar agora sobre o fato típico. E sobre o fato típico, nós temos que lembrar o seguinte, que dentro do fato típico, nós temos conduta, nexo de causalidade, resultado e atipicidade. Então, dentro do fato típico, nós já separamos, nós já organizamos aqui dentro desse raciocínio, nós já separamos fato típico, ilícito, culpável, e dentro do fato típico você precisa organizar que ele é uma conduta, olha só, uma conduta que provoca um resultado, esse resultado e a conduta existe um nexo de causalidade e a tipicidade. E é somente sobre esses 4 que nós vamos falar agora, beleza? Então, só para nós compreendermos, dentro do fato típico ele possui alguns elementos: conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Gente, o que eu tenho que lembrar da conduta? Eu tenho que lembrar que a conduta é um comportamento humano. A conduta é um comportamento humano. Então, aqui já se foi, presta atenção, aqui já se foi ações da natureza. Aqui já foram ações de animais. Não.
Porque para nós a conduta ela é um comportamento humano. Então nós começamos agora a retirar daqui a outros seres. Eu não quero também entrar na polêmica, mas preciso lembrar você a respeito da responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais. A pessoa jurídica, você vai ver, tem direito ambiental, ela pode ser sujeito ativo de crimes ambientais. A doutrina discute se isso seria uma conduta ou seria uma responsabilidade apenas da pessoa jurídica. Mas esse tema eu quero deixar para você trabalhar uma outra oportunidade quando for estudar, se aprofundar em crimes ambientais. Mas é bom você lembrar, né, para mostrar que você tem esse conhecimento. Então, para nós é um comportamento. Na teoria clássica, a conduta era a ação que mudava o mundo exterior. Na teoria clássica, perceba só, na teoria clássica, a conduta era a ação humana que mudava o mundo exterior. Pronto. Essa era a conduta. Isso valeu? Não, porque sofreu muitas críticas. Então os neoclássicos, eles encontraram a omissão. E dentro da teoria clássica, que nós temos, da teoria causal, nós temos os clássicos, os neoclássicos. Os neoclássicos encontraram a omissão. Então agora seria ação ou omissão que altera o mundo exterior. Então conduta, ela tem três conceitos: conduta causal, conduta final e conduta social. Dentro da conduta causal, seria aquela ação que mudasse o mundo exterior. Seria aquela omissão que mudasse o mundo exterior. Clássica, neoclássica. Ação ou omissão, ela consegue ver a omissão. Mas nós chegamos também à teoria final da ação. E aí nós já estamos com Welser. Welser vai começar a perceber que a conduta humana não é apenas aquela que muda o mundo exterior, que a ação humana ou a omissão humana que muda o mundo exterior. Não. Welser vai perceber que a conduta humana ela tem também finalidade. Então, nós percebemos que a ação ou omissão humana que tem uma finalidade. Olha ele arrastando o dolo e a culpa para dentro do fato típico. Percebeu? Ele começou a tirar agora toda a conduta e levando para o fato típico. Então, a conduta na clássica, você já percebeu. Conduta clássica, ação. Neoclássica, ação, omissão. Os neoclássicos observaram, só que eles não viam finalidade. Quem viu finalidade foi a teoria final. E só para vocês lembrarem, tem um conceito social de conduta. E o conceito social de conduta diz que, vai dizer que, na verdade, conduta é aquele comportamento humano que vai contra os valores da sociedade. Então, precisa ser uma conduta realmente relevante para ir contra o interesse da sociedade. Beleza, gente? Então, é isso que nós podemos perceber. Então, dentro de conduta, eu tenho que lembrar que é um comportamento humano. Não posso esquecer que há na Constituição, e hoje a Lei 9.605, permite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas apenas em crimes ambientais. Hoje no Brasil, apenas em crimes ambientais. Mas nós não entramos nessa polêmica. Nós voltamos para começar a compreender que é um comportamento humano, que passa pela teoria causal clássica, que passa pela questão de ação ou omissão, que passa também pela questão relacionada ao comportamento humano, que precisa ter uma finalidade, e essa finalidade que viole realmente bens jurídicos, que revolte, que mexa com a sociedade. Beleza, estudamos conduta. Agora tem que lembrar que dentro de conduta, além do comportamento, temos que lembrar que há voluntariedade. E o que é a voluntariedade? A voluntariedade é a possibilidade do agente, eu sempre digo, o que é um comportamento voluntário? É um comportamento que eu posso controlar.
Tá? Então, isso é a voluntariedade. Existem atos involuntários, movimentos reflexos, ausências de consciência, temos movimentos sonâmbulo. Então, existem alguns momentos que é um comportamento humano, mas não é voluntário, porque a pessoa não é capaz de se controlar. Então, ausente a voluntariedade, exclui a conduta, exclui o fato típico. Percebeu? Então, dentro do fato típico tem conduta. E dentro da conduta, assim como tem os outros, nexo de causalidade, resultado, tipicidade, nós temos o comportamento humano. Não é ação e nem é só omissão. É ação ou omissão envolvida com esse conceito causal, formal e social. Tá bom? Beleza. Tá bom, a voluntariedade nós já entendemos. É a situação que pode ser controlada. E o que é a consciência? Gente, a consciência é o dolo ou a culpa. Dolo ou a culpa. Então, a consciência e o dó é o dolo ou a culpa. Então, dentro da conduta está a consciência. E dentro da consciência está o dolo ou a culpa. Aí vai ter dolo direto, dolo indireto, dentro do dolo direto, dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo eventual, tudo isso que foi estudado no último domingo. Né? Dentro da culpa, nós vamos ter a culpa inconsciente, culpa consciente como espécies, vamos ter as modalidades, negligência, imperícia, imprudência, enfim. Vamos trabalhar com a possibilidade ou não de tentativa, com um crime pré-doloso, que é aquele que tem dolo no antecedente, mas tem culpa no consequente, e por isso não cabe tentativa, porque o resultado não foi buscado ou almejado. Muito bem. E aí nós vamos chegar agora na finalidade. Né? Na finalidade. E assim nós vencemos a conduta. Então, conduta, dentro do fato típico, ela envolve um comportamento humano, nós já entendemos, é a ação ou a omissão, nós já entendemos que ela é voltada para uma finalidade e que ela atenta contra bens jurídicos. Tá? Vontade de espirrar. E aí depois nós temos o voluntário, nós temos um comportamento voluntário onde ele envolve um comportamento voluntário onde é um comportamento onde o agente pode se manifestar, pode controlar a consciência onde está o dolo e a culpa, e depois nós temos a finalidade. Beleza, vencemos dentro do fato típico a conduta. Vamos agora trabalhar com nexo de causalidade. O nexo de causalidade, gente, é a relação de causa e efeito. Então, olha só, nós vamos trabalhar com nexo de causalidade. O que é? É a relação de causa ou efeito. Nós vamos trabalhar com a situação relacionada à possibilidade ou não do agente se comportar e ter uma relação. Aquilo que aconteceu decorreu, aquilo que aconteceu, aquele resultado foi causado pela conduta do agente ou não. Se foi causado pela conduta do agente, o agente deu causa. Se nós retirarmos o comportamento do agente e continuar o crime, o agente não deu causa. É a teoria dos equivalentes dos antecedentes causais. Então é isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que lembrar dessa situação. Nós temos que lembrar que nexo de causalidade é uma relação de causa e efeito. Nós não podemos esquecer disso. Uma relação de causa e efeito. Vamos continuar, gente, entendendo agora com a relação das concausas, que estão lá no artigo 13 do Código Penal. Para compreender nexo, eu tenho que compreender o que são as concausas, tá? E eu não tenho como num vídeo de periscópio explicar o que é concausas, mas eu preciso te lembrar que só vai tirar responsabilidade do agente aquela causa que for, primeiro, superveniente. Ela precisa ser superveniente e por si só, perceba só, por si só, excluir a responsabilidade do agente. Então, olha só, tem que ser uma causa superveniente e ela precisa por si só causar o resultado. Aí exclui o resultado do agente, mas ele vai responder pelos atos praticados. Então, nós já trabalhamos agora com o nexo de causalidade. É a relação de causa e efeito. Nós temos a teoria dos equivalentes dos antecedentes. Claro que nós observamos dentro dessas questões
as consequências disso, teoria da imputação objetiva, mas eu queria que você desse uma olhada muito em concausas e lembrar que não importa se ela é pré-existente, concomitante, superveniente, o agente vai responder. Só vai excluir o resultado se for uma causa que por si só cause o resultado. Mas mesmo assim, o agente vai responder pelos atos praticados. Beleza, gente? Dentro de fato típico, nós já vimos conduta. Dentro do fato típico, nós já vimos nexo de causalidade. E agora dentro de fato típico, eu quero chamar a atenção de vocês para nós trabalharmos com resultado. Resultado. Gente, o artigo 13 do Código Penal, ele diz que o resultado de que depende a existência do crime. O resultado de que depende a existência do crime. Se eu estou falando de um resultado de que depende a existência do crime, eu preciso compreender que me parece que o artigo 13 está dizendo que todo crime tem resultado. Mas que resultado é esse? E é aí que nós começamos a perceber algumas coisas, tá? É aí que nós percebemos algumas questões importantes. Por quê? Porque nem todo crime vai ter um resultado naturalístico. Nem todo crime vai mudar o mundo exterior. O homicídio tem resultado naturalístico? Tem. Porque não existe homicídio sem morte. O roubo, ele precisa de um resultado naturalístico? Precisa. Porque não existe roubo sem perda patrimonial. Consumado, não. Ele só se consuma quando o bem jurídico é atentado. Mas existem crimes que não têm resultado naturalístico. Mas a violação da norma já é importante. Crimes de mera conduta, portar droga sem autorização, portar arma sem autorização legal. Nessas situações, o crime já está praticado sem falar em resultado. Então, para você entender o que é resultado, que o artigo 13 fala, você tem que lembrar que os crimes são classificados quanto ao resultado. O crime material, ele prevê um resultado e ele exige que o resultado aconteça para se considerar consumado. O crime formal, ele prevê que o resultado aconteça, mas não exige para que se considere consumado. Eu já dei um exemplo de crime material, né? Homicídio, roubo. Ele prevê o resultado, perda patrimonial, morte. E ele exige que isso aconteça para se considerar consumado. Um crime formal, ele prevê um resultado. O cara vai lá e vai, mediante sequestro, faz uma extorsão mediante sequestro para pegar um resgate. Oi, Belinha. E o que acontece? E ele querendo bem ou não, e ele querendo bem o resgate ou não, ele conseguindo ou não, o simples fato de ele privar a liberdade, o crime já está consumado. Se ele privou a liberdade, o crime já está totalmente consumado. Então, gente, nós começamos a perceber que é um crime formal. E, por fim, temos o crime de mera conduta, que ele sequer prevê o resultado. Com isso, qual é a conclusão que a gente chega? Que todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico, porque todo crime, para começo de conversa, é uma violação da norma. Mas nem todo crime vai ter resultado naturalístico, porque para alguns crimes, além de estabelecer a violação da norma, é necessária uma mudança no mundo exterior e que isso venha acontecer. Então, por exemplo, o crime material, ele precisa do resultado jurídico e do resultado naturalístico. Crime formal precisa do resultado jurídico, mas nem toda vez vai ter um resultado naturalístico. E o crime, a mera conduta, ele tem resultado jurídico. Pronto. Resultado naturalístico, ele nem prevê resultado naturalístico. Ele se satisfaz com a mera conduta, já é crime. Beleza? Então tem que lembrar do que é isso sobre o resultado. Tá? Tem que compreender o que é o resultado, que é a consequência da conduta. É a consequência da conduta. É a relação de causa e efeito. É o efeito causado pela conduta. Tá certo, gente? Então, nós trabalhamos com conduta dentro do fato típico, nós trabalhamos com nexo de causalidade e nós trabalhamos com resultado. Dentro de conduta, comportamento humano, aí eu tenho que lembrar que é ação ou omissão, né? Ação ou omissão, por isso que é comportamento, tá? Com a finalidade. Nós temos que lembrar que é a voluntariedade e temos que lembrar da consciência e também, lógico, da dolo e culpa dentro da consciência. Beleza. Trabalhamos com nexo de causalidade. É a relação entre equivalentes dos antecedentes causais.
Eu tenho que lembrar que causa é tudo aquilo que, se não acontecesse, o crime não teria acontecido. Olhar com muita atenção para com causas. Lembrar do parágrafo 1º do artigo 13. Pré-existente? Responde. Concomitante? Responde. Superveniente? Responde. Só vai afastar se por si só superveniente, relativamente independente, causar o resultado, mas ele ainda vai responder pelos atos praticados. Tá? Então, isso que nós temos que lembrar. Eu não posso parar para falar de concausa, que a gente terminaria o boi lá, a transmissão do boi, e a gente estaria aqui. Beleza? E aí nós temos que lembrar também, para fechar isso, sobre resultado. Eu tenho que lembrar o que é resultado jurídico, o que é resultado naturalístico. Gente, eu vejo muita gente falando com resultado e falando assim: intercrimes, cogitação, preparação, consumação. Não tem nada a ver com resultado. Não, gente. Resultado é o resultado previsto pela norma, resultado jurídico. Tem gente confundindo consumação com resultado. Não. Consumação é quando o agente pratica e alcança o resultado esperado. Olha só. Mas não é o resultado. E o resultado? O resultado é aquele que está previsto na lei. Morte, violação da lei. Então, consumação é uma coisa. Isso faz parte do intercrimes. A cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento. Tem nada a ver. Resultado jurídico, naturalístico. Todo crime tem? Naturalístico, nem todo. Jurídico tem. Por quê? Porque conforme a classificação, os crimes podem ser materiais, formais ou de mera conduta. O material vai ter. Os outros nem toda vez terão o resultado jurídico. Beleza? Então, naturalístico. Gente, vamos lá. O que mais que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar sobre tipicidade. Tipicidade. Dentro da tipicidade, eu tenho que lembrar que a tipicidade ela começa sendo formal, ou seja, ela se encaixa na lei. Isso é a tipicidade formal. Que mais? Eu tenho que lembrar que a tipicidade também é material. Por quê? Porque ela é lesão relevante, é a lesão grave, é um bem jurídico relevante. Tem a tipicidade material. Mas eu não queria que você esquecesse, sabe? Eu não queria que você esquecesse da tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, que veio de Zaffaroni, né, lá do funcionalismo reducionista da Argentina, ele diz o seguinte: olha, para nós trabalharmos com tipicidade, além de ela ser formal, além de ela estar na lei, para ser típico, além de ela lesionar um bem jurídico, é necessário que ela contrarie todo o ordenamento jurídico. Porque se uma norma jurídica permite tal conduta, se uma norma jurídica, de repente, em alguma parte do ordenamento, de alguma coisa fora lá do ordenamento, fala em tipicidade, nós está permitindo uma conduta, não haverá tipicidade. Perceba, não é que não há crime. Que não há crime nós sabemos, porque nós temos a excludente de ilicitude. Mas para a tipicidade conglobante, sequer é típico. Então vamos arrumar o que é a tipicidade conglobante. É que além de ser típico formal, além de ser típico material, é necessário a antinormatividade, contrariar todo o ordenamento jurídico. Porque se uma conduta é permitida em algum momento pelo ordenamento, tipicidade conglobante. Certo, gente? Então, olha só. O que nós vimos hoje aí? Já estamos passando de meia hora. O que nós vimos hoje? Nós observamos, perceba só, que o crime, olha só, o crime é um fato, ele passa por diversos conceitos. E qual é o conceito de crime? Vai depender da abordagem. Conceito legal. Crime é aquilo que possui pena de detenção ou reclusão. Eu olho para a conduta. Tem pena de detenção ou reclusão com multa? Ou só detenção ou só reclusão? É crime. Conceito formal. É aquela conduta que se encaixa na forma da lei. Conceito formal. Conceito material. Conceito material é a lesão grave a um bem jurídico relevante. Porque essa é a função do direito penal. Proteger os bens jurídicos. Essa é a função da Constituição quando ela procurou o direito penal hoje de 88. Não é uma função ditatorial, autoridade da norma, não. É proteção de bens jurídicos. Então isso não violou bem jurídico, não é crime. Daí que muita gente não entende. Violou a lei, não praticou crime. Não violou o bem jurídico, tudo bem. Depois nós chegamos de tudo isso no conceito analítico. E dentro do conceito analítico nós organizamos em fato típico, ilícito e culpável. Hoje nós só estudamos o fato típico.
E o fato típico, o que que é? O fato típico está relacionado a algumas questões. Vamos lá. Conduta, nós já vimos. Resultado, nexo de causalidade e tipicidade. O que que é a conduta? A conduta é o comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Bacana. O que é o nexo de causalidade? É a relação de causa e efeito. O que é essa relação de causa e efeito? É a teoria dos equivalentes, dos antecedentes causais. Essa é a regra geral. Eu não estou entrando nas exceções da teoria da imputação objetiva, senão vou culpar todo mundo, né? Então vou ter que verificar que tem que ser uma conduta desvalorada, vai ter que ser uma conduta que realmente para eu imputar não basta causar, mas realmente que seja uma conduta desvalorada, relevante, e aí eu vou imputar ao agente essa responsabilidade. Percebemos ainda que existem as concausas, pré-existentes, concomitantes, e tem as supervenientes. Mas para excluir o resultado do agente, para excluir o resultado, ela tem que ser superveniente, relativamente dependente, mas que por si só cause o resultado. E o agente vai ser absolvido? Não. O agente responde pelos atos praticados. Ele responde pelos atos praticados. E nós terminamos falando ainda do resultado. Resultado jurídico e naturalístico. E para fechar, tipicidade formal, material e conglobante. Gente, nós acreditamos aqui, eu acredito que nós fechamos, né, em 40, 35 minutos aí, nós trabalhamos com a parte da tipicidade. Tá? Nós trabalhamos com fato típico. Nós vimos todos os elementos do fato típico. Em outro momento a gente pode participar, trabalhar com a ilicitude, né? Essa semana acho que não vai dar tempo, mas eu só queria que vocês lembrassem o seguinte: o fato de ser típico, ele pressupõe a ilicitude, tá? O fato presume a ilicitude. O fato de ser típico presume a ilicitude, gera uma expectativa de ilicitude. Teoria da ratio cognoscendi. Olha só, o fato de ser típico, se um fato é típico, há uma presunção, há um indício, há uma expectativa que ele vai ser ilícito. E para não ser ilícito, vai ter que quebrar através das excludentes de ilicitude, que é um tema de um outro vídeo, de uma outra conversa que nós vamos ter. Mas eu acredito que fato típico nós já rompemos hoje, e lembrando que ele fica com essa presunção, com essa expectativa, com esse indício que só será quebrado se estiver presente uma excludente de ilicitude. Beleza, gente? Então é isso, nós vimos os conceitos de crime e dentro do conceito analítico nós já vimos fato típico, beleza? Eu queria já deixar para vocês ligados nisso, e aí qualquer coisa a gente já volta na próxima oportunidade e nós vamos falar de ilicitude, beleza, gente? Gente, boa noite, obrigado, bom domingo para vocês, valeu!